Olá pessoal, então vamos agora ver um exemplo de implementação para o algoritmo do Riehosa. Nesta implementação foram definidas duas estruturas, uma para representar as listas encadeadas, ou seja, cada vértice aqui vai conter o rótulo, a informação, e vai conter um ponteiro aqui para o próximo vértice da lista. A segunda estrutura é tipo grafo. O grafo ele vai possuir a quantidade de vértices, a quantidade de arestas e vai possuir aqui uma lista desses vértices, onde cada posição desse vetor vai representar a lista de adjacências do vértice em questão. Então, três variáveis globais foram definidas, uma que vai representar a matriz, inicialmente a matriz de adjacências, e a cada passo do algoritmo que as arestas forem sendo selecionadas para compor os ciclos, elas vão sendo removidas dessa matriz para representar aquele conjunto A1 do algoritmo em que as arestas vão sendo removidas do conjunto inicial. Né? E a cada iteração elas vão sendo removidas desse conjunto A1. Bem, aqui nós temos duas outras variáveis que vão representar os ciclos, um ciclo inicial e um segundo ciclo, e a cada iteração do algoritmo esses ciclos vão sendo unidos. E bom, temos algumas funções aqui para criar grafos, inserir arestas, exibir a vizinhança do vértice, criação de grafos, uma função para verificar se o grafo ele possui um ciclo euleriano e o algoritmo do Riehosa aqui juntamente com algumas outras que estão mais abaixo, certo? Então na nossa função main nós temos a inicialização, a primeira declaração do grafo, juntamente com algumas variáveis. Nesse switch case nós estamos fazendo aqui no case 1 a inicialização do grafo propriamente, setando o valor da quantidade de vértices e arestas, chamando a função que cria o grafo, e essa função ela faz as alocações de memória. Então, nessa função aqui ela recebe a quantidade de vértices, o endereço, né, do grafo e a quantidade de arestas. Então, essas variáveis aqui do grafo NM vão ser inicializadas. O vetor vértices do grafo vai ser inicializado também através do malloc, passando essa quantidade de vértices. E para cada vértice, o rótulo dele vai ser inicializado com o valor de i, e a lista encadeada, o próximo de cada vértice, vai ser setado inicialmente como null, e a partir do momento que as arestas forem sendo criadas, essas listas vão sendo atualizadas. Bom, e aqui abaixo a gente tem também a inicialização, alocação de memória, né, para a matriz visitados, para os vetores, e posterior inicialização com valores aqui definidos, certo? Bom, então retornando para a função main, nós temos que inicialmente, antes de chamar esse algoritmo, é importante checar se o grafo ele possui um ciclo euleriano. Lembrando que o grafo ele vai possuir esse ciclo se todos os vértices tiverem grau par. Então, isso está sendo feito nessa função, onde todos os vértices estão sendo checados. Perceba aqui que nós temos um i de 0 a n, cada vértice índice i vai ser consultado como um vértice atual, e a vizinhança desse vértice vai ser explorada. Então o vizinho vai receber o atual.next e vai permanecer nesse laço enquanto o vizinho for diferente null. Para cada vértice vizinho do atual, vai ser incrementada essa variável de grau, e após sair desse while, vai ser verificado se esse grau é par. Caso seja identificado que é ímpar, essa função já retorna zero, informando que esse grafo ele não possui um ciclo euleriano. Caso contrário, né, se ele conseguir consultar todos os vértices e todos tiverem grau par, a função retorna 1. Então, a partir do momento que ele vai verificar que essa função retornou 1, ele entra nesse se e vai fazer aqui a impressão das listas de adjacência, da matriz de adjacência, inicialmente, né? Essa matriz de visitados representa a matriz de adjacências, e posterior chamando aqui a função do Riehosa. Essa função ela tem alguns passos importantes. Então, é necessário ter uma função que vai fazer a construção dos ciclos,
a cada iteração do algoritmo. Então perceba que essa função ela é chamada aqui nesse passo e aqui nessa linha de código. E a gente também precisa de outras funções para depois, dentro do laço, fazer a busca por vértices dentro do ciclo que possui um grau maior do que zero, e é necessário ter também uma outra função para fazer a junção dos ciclos. Então essas são as principais funções que foram trabalhadas aqui nessa implementação do Rierosa. Uma para fazer a construção do ciclo, uma para fazer a busca dos vértices, de um vértice dentro do ciclo, e outra para fazer a junção dos ciclos, certo? Então, o algoritmo do Rierosa em si, ele é simples, mas é necessário ter essas funções aqui auxiliares que vão realizar essas etapas. Então, vamos olhar primeiramente essa função, que faz a construção dos ciclos, e olhando aqui, né, ela recebe o endereço do ciclo que vai ser alterado. Então recebe um vértice inicial, recebe aqui o endereço do grafo e recebe o endereço dessa variável que representa o tamanho do ciclo. Então a primeira posição desse vetor já vai receber esse vértice inicial que foi passado, e a partir dessa posição inicial vai ser consultado aqui o vizinho dessa posição, que vai ser armazenado essa variável vizinho. Vai ficar nesse laço até que o rótulo desse vizinho seja igual ao inicial, ou seja, para fechar o ciclo. Então começa no vértice inicial, por exemplo, poderia ser o vértice 0, e ele vai ficar nesse laço, encontrando novos vértices, até que o rótulo desse vizinho volte para esse valor inicial aqui. E essa matriz de visitados ela é utilizada porque, conforme eu tinha mencionado anteriormente, ela vai servir para indicar se as arestas ainda estão disponíveis. Lembrando que sempre que uma aresta for selecionada, ou seja, se ele passar nessa verificação e verificar que esse elemento da matriz é maior do que zero, quer dizer que essa aresta entre o vértice T1, que inicialmente foi inicializado com inicial, e o vértice V do vizinho, ou seja, se houver uma aresta entre o vértice inicial e o vizinho dele, então esse vértice vizinho vai ser colocado no ciclo, na posição posterior a que foi inicializado, ou seja, ele vem para a posição 1, coloca o rótulo do vizinho e remove essa aresta da matriz. Então aqui ele faz um decremento desse elemento, de forma que essa aresta não vai poder ser utilizada novamente. E a partir disso, como a gente quer buscar um ciclo, a referência do vértice T1 tem que ser atualizada, que agora vai passar a ser o rótulo desse vértice vizinho. Bom, a partir desse novo vértice T1, a gente precisa repetir o processo. Então tem que encontrar um novo vizinho, passando essa referência do T1, passando a referência do rótulo do V, do vizinho, para que o próximo vértice seja diferente desse vértice inicial. E a partir disso, um novo vizinho vai ser encontrado e ele vai repetir o processo. Então, a partir desse próximo vértice, vai buscar na vizinhança dele alguma aresta existente. Encontrou um vértice vizinho com aresta existente, ele vai ser inserido no ciclo, essa aresta vai ser removida e ele vai atualizando esse novo vértice T1 aqui e vai repetindo esse processo até encontrar um vértice vizinho que seja igual ao vértice inicial do ciclo. Então, finalmente, ele vai remover a última aresta do ciclo e vai colocar aqui esse vértice inicial na última posição do vetor para fechar o ciclo. E o tamanho do ciclo vai ser atualizado. Então, essa é a função que faz essa construção do ciclo, que basicamente vai percorrendo a vizinhança de cada vértice, o último vértice do vetor do ciclo até aquele momento, encontra uma aresta, pega esse vértice que está sendo conectado por essa aresta, insere no ciclo e vai repetindo esse processo. Outra função que é importante é essa função join, e ela basicamente vai receber os dois vetores do ciclo e do vetor H e vai fazer a união deles. Então, a partir do momento que encontrar um elemento I do primeiro ciclo, que seja igual ao primeiro elemento
do vetor H, então vai pegar todos os elementos à direita dessa posição e vai deslocar eles o tamanho do H, porque aí ele vai criar esse espaço para inserir os elementos do H e os elementos anteriores que estavam à direita do I mais do I, da posição I, eles vão serem deslocados aí para uma quantidade de casas que representa o tamanho de H, de forma que os elementos de H vão poder ser inseridos a partir da posição I mais 1. Então aqui é basicamente essa operação de fazer essa união, e aqui é uma operação entre dois conjuntos, né, dois vetores, onde nós temos essa operação desse shift dos elementos de I mais 1 até a posição N do vetor ciclo, para que os elementos de H possam ser inseridos. Essa função aqui, a depender da linguagem que vocês estejam trabalhando, essa operação é bem mais fácil de ser implementada, mas é basicamente uma operação entre dois vetores. E aqui, né, no algoritmo do Riehr-Rose, a gente tem também essa função do find vertex, que ela vai fazer uma busca partindo aqui, tendo o gráfico como referência, a quantidade de elementos, o ciclo e o tamanho do ciclo. Então essa função vai buscar dentro desse ciclo um elemento V que tenha grau maior que 0. Então vamos dar uma olhada aqui nessa função find vertex, né? Ela vai receber o grafo, a quantidade de elementos, o ciclo, a referência do ciclo, né? O endereço e o tamanho dele. Então, para todos os elementos até o tamanho do ciclo, ele vai buscar aqui dentro daquele vetor de vértices do grafo o índice I do ciclo, e a partir desse elemento atual vai buscar na vizinhança dele. Então vai receber atual.next, vai entrar nesse laço enquanto o vizinho for diferente de null e vai verificar na matriz visitados, partindo dessa referência aqui do atual.v e do vizinho índice atributo V do rótulo, vai verificar se existe uma aresta entre o V e o atual. Se sim, ele pode retornar o rótulo desse vértice aqui atual. Caso contrário, ele continua percorrendo a lista, e se não encontrar, ele vai passar para o próximo vértice do ciclo, até que encontre um com grau maior que 0, certo? Então essa função ela vai percorrer as listas de adjacência de cada vértice do ciclo, e a partir do momento que encontrar um vértice vizinho com uma aresta disponível, ele vai retornar esse vértice, certo? Então basicamente nós temos essa função funcionando dessa forma. E com isso a gente fecha essa implementação do Riehr-Rose. Bem, existem algumas outras funções auxiliares para fazer a impressão dos ciclos, para fazer a inserção de arestas, utilizando aquelas noções de lista encadeada. Então vai ter que criar alocar um novo struct, né, do tipo vértice, faz aqui os ajustes dos ponteiros, seta um novo rótulo, percorre a lista para chegar no final dela. Então aqui a gente tem uma operação que vocês já trabalharam um pouco lá em estrutura de dados e devem ter feito já alguma implementação aqui em grafos utilizando esse tipo de operação. E nós temos aqui uma outra função para criar basicamente as arestas, né? Fazer a inserção das arestas entre os vértices, e a gente tem esse grafo que foi ilustrado lá nos slides da aula, e os ciclos que são encontrados são esses. Então, fazendo aqui, rodando novamente, conforme eu tinha mencionado, faz inicialmente a impressão das listas de adjacência, faz a impressão da matriz inicial e faz a impressão dos ciclos a cada passo do algoritmo. Então aqui o primeiro ciclo encontrado é esse, de tamanho 3, que seria o V0, V1, V2, voltando para o V0. O segundo ciclo é esse de tamanho 9, que é esse em verde. Então, na primeira iteração ele vai fazer a união desses dois ciclos e gera esse ciclo aqui de tamanho 12. Na segunda iteração ele vai encontrar um novo ciclo H, que vai ser esse em azul, do 4, 7 e 8 voltando para o 4, e vai fazer a união e gerar esse ciclo de tamanho 15.
E na última iteração ele vai encontrar esse novo ciclo H, que seria o 8, né, esse em preto. 8, 5, 6, 2, volta para o 6 e volta para o 8. Né? Então, finalmente, o último ciclo encontrado vai ser esse de tamanho 20. Ok, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro esse exemplo. Bons estudos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.